Ei, meus amigos do oitavo ano, hoje a gente vai continuar então a nossa aula de literatura e vamos ainda continuar a leitura de contos extraordinários do Edgar Allan Poe, né? O conto de hoje é um conto que ele tem tudo, ele começa com umas descrições mais leves, embora a primeira frase dele seja bem impactante, né? Ele diz assim: a desgraça é variada. E a gente vai entender bem por quê. O conto se chama Berenice, do Edgar Allan Poe. O conto, galera, vai nos apresentar a história do Egeu, que é o nosso narrador da história. Então nós temos um narrador que ele é personagem, né? Ele participa da história. O conto é narrado, portanto, em primeira pessoa. Nós temos uma cronologia de tempo, a forma como o tempo, né, a cronologia usada dentro desse conto, ela é disposta de maneira que facilite para nós o entendimento e possibilite que o autor apresente alguns eventos em momentos mais impactantes, que a gente faça conclusões. Vocês já vão entender quando eu estou explicando isso. A gente vai conhecer primeiro então o Egeu. O Egeu, que é o nosso personagem narrador, ele vai ser descrito como um homem que ele mora numa mansão da família, né, que é falado que é o solar. Ele foi descrito como um homem que perdeu sua mãe cedo, foi acometido por uma doença. É interessante que mais uma vez, né? Eu já falei isso em tantos outros contos, mas não é porque isso é recorrente no Edgar Allan Poe. Que eu estou tentando é fazer vocês, quando eu falo das características do autor, das alegorias literárias que ele tem, é muito importante que a gente se atente às quais são os artifícios que ele vai usar para poder traçar na linha da fantasia ou do terror o que causa o espanto, o choque ou mesmo o incômodo, né? Que é o que a gente vê nesse tipo de contos dessa natureza. A condição física mesmo de saúde, mesmo a condição mental, obsessões, como a gente viu em tantos contos, são características que são comuns, são características que eles ligam, ele vai ligar o horror, né? Ele vai passar, esse é o fio condutor ali entre todos esses contos. A gente até tem em alguns contos a figura do sobrenatural presente, mas em quase todos eles nós temos realmente situações, claro, de maneira fantasmagóricas, de maneiras assustadoras, mas completamente reais no sentido da explicação que ele busca dar, né? O mal é representado pelo um homem, o mal é representado por uma postura ruim, negativa diante da vida, por uma doença, a reação a uma doença. E voltando então ao Egeu, ao nosso personagem principal e narrador dessa história. Ele vai contar, primeiro você vê que ele tá, a primeira parte ele tá num velório, você vai entender depois de quem é o velório, você vai entender as impressões que fica, mas as divagações, as reflexões que ele faz nesse velório é muito sobre vida e morte. Ele vai contar, ele vai fazer uma dualidade de, por exemplo, como às vezes é estranho, ele conseguia enxergar beleza em uma coisa tão ruim quanto a morte. E a gente vai entender um pouco isso depois com os acontecimentos que vão se tornar catastróficos, e também vamos entender que tipo de pessoa é o Egeu, né? Ele foi descrito como um homem que cresceu sendo um garoto muito triste, muito problemático, psicologicamente, fisicamente. Ele teve alguns problemas de saúde, era um garoto em si muito sozinho, se sentia muito sozinho, assim, queria estar sozinho aparentemente, né? Não era uma pessoa assim de bem com a vida, não era radiante, estava longe disso, e vira e mexe estava sempre doente, tendo a saúde muito frágil, muito debilitada. O que acontece? Na mesma casa morava uma prima dele, a Berenice. A Berenice era o oposto dele.
Ela era descrita como uma pessoa bonita, radiante, jovial, que tinha uma saúde de cavalo, uma saúde completamente forte, que ela não ficava doente com essa frequência e que ela nunca foi acometida por esses problemas, nem psicológicos e nem físicos que ele passa. E aí, galera, ela é descrita como uma pessoa muito bonita, ele nunca teve um interesse real nela de romance, de nada, assim, algo, por exemplo, amor. Embora seja manifestado no conto que ela já manifestou interesse por eles, é descrito isso no conto, que ela já teve alguns interesses românticos por ele, porque eles eram, né, regulavam idade, cresceram juntos, acabava desenvolvendo algum sentimento ali. E aí, galera, a Berenice, chega a um ponto da história que é descrito que passam-se, né, tempos, e assim, ela é acometida por uma doença. A doença que ela tem é a catalepsia, né? A catalepsia é aquela doença em que a pessoa que agride o corpo da pessoa no momento que assim, a pessoa aparece ela, aliás, aparentemente ela está morta, né? Ela tem um aspecto de morta. É preciso até tomar cuidado para não enterrar a pessoa viva. Além de outras, porque não é bem escrito que é só isso, mas o grave dela é a catalepsia, como a gente vai ver depois. Ela começou a demonstrar, o seu corpo começou a demonstrar esses problemas de saúde e ela tinha isso também. Quando ela ficou muito doente, todos já passaram a esperar muito brevemente a morte dela, porque ela estava só piorando a condição de saúde dela. Bom, agora começa a parte dos atos macabros da história. Antes de eu começar a contar, uma coisa que eu esqueci de dizer, que, aliás, eu falei sobre algumas questões das semelhanças com outros contos, mas o autor, o Edgar Allan Poe, ele tem muito hábito de nos mostrar um lado obsessivo, às vezes, como algo negativo e que muitas vezes vai desencadear os problemas que são relacionados na história. E ele vai falar que ele tem o Egeu, o nosso personagem principal, ele mesmo dizer, né, porque ele é um narrador, é considerado monomaníaco. Uma pessoa que tem monomania é uma pessoa que ela é obsessiva pelas coisas, ela pega manias com coisas específicas, ela se torna completamente obsessiva, não tem outra definição. Em amenidades, em qualquer coisa. E aquilo consome ela, não é? Dito isso, vamos aos fatos que levaram a toda a tragédia, que acompanharam a tragédia, na verdade, né? É descrito que ele estava na biblioteca numa noite e distraído, fazendo alguma coisa, lendo um livro, quando a porta se abre, ele olha para a porta e vê a Berenice. E aí é descrito que ele se assustou muito com o aspecto dela. Ela estava com um aspecto cadavérico, com umas roupas tipo mortalhas, umas roupas brancas, completamente assustadora, né? Como fosse uma morta-viva ali. O que acontece, galera? Ele observando aquela cena, algo chama a atenção a ela, porque ela estava com aquele aspecto horrível de morta, pele, rosto, roupas, tudo, parada, estática, olhando para ele, e ela dá um sorriso. Olha que coisa mais macabra, né? Assim, é muito interessante que a gente vê, até mesmo em filmes de terror, quando a gente vê figuras fantasmagóricas, seja espíritos, às vezes qualquer entidade, eles geralmente estão sorrindo, né? E aquilo, esse contraste causa muito pânico na gente. Pelo menos em mim, eu fico assim, bem impressionado com a questão do sorriso numa figura tão macabra. E ele chama atenção, tudo que ele estava vendo ali de extremamente negativo, de extremamente forte, acaba perdendo espaço para quando ele nota os dentes da Berenice. Os dentes dela, ele chama atenção, ele vai começar a descrever todo o processo, todas as características dos dentes dela, que são brancos como marfim, do formato, que chamam a atenção, que reluzem, que são lindos.
Bom, eu falei que ele é obsessivo, monomaníaco. Então ele cria uma completa obsessão e uma admiração por esses dentes da Berenice. Ok, ela sai da biblioteca e ele continua lá. Pouco tempo depois ele escuta uns gritos horríveis e vai saber que ela havia falecido. Todos já meio que esperavam por isso. E aí nós chegamos na cena, na parte da história que eu estava falando do princípio, que é quando ele estava observando e refletindo ela no caixão. Ela no caixão é descrita também de uma maneira bem intensa, né? Ela estava com uma faixa aqui, prendendo aqui em cima, eu acho que tentando fechar mais assim a boca, pela condição que ela morreu. O corpo assim, né, com mão, e ele observando ela, fazendo as divagações sobre a vida, reflexões sobre vida e morte, ele observa que primeiro ela tem uma contração, né, uma contração, assim, ela mexe um espasmo do dedo, ela mexe o dedo. Então ele se convence que aquilo era algo natural e fica completamente assim, primeiro fica apavorado, mas depois ele convence que é algo natural, até que ele começa a observar esse rosto com esse pano. E ele percebe que o pano que estava amarrado, que segurava a mandíbula, né, a boca dela fechada, começa a afrouxar, porque a boca começa a se abrir. E aí ele consegue ver ali, e ele não fica assustado, porque ele consegue ver ali os dentes dela. E mais uma vez ele tem todo aquele deslumbre com os dentes dela. E aí, galera, ele decide ir pro quarto dormir. E tem uma passagem de horas, assim. E ele, quando ele acorda, ele não lembra de muita coisa. Ele só lembra que ele foi deitar, acabou, né, perdendo a noção. E do lado da cama dele, na mesa, tinha uma caixinha que ele até reconhecia, que ele fala de médico, que ia lá na família. Uma caixinha fechada que ele não se recordava de ter ido ali. Quando ele vai ver o que tem na caixinha, ao mesmo tempo começam gritos na casa. Ele tinha perdido o enterro da Berenice e passou muitas horas. Ele acorda, vê essa caixa, só para me explicar melhor. Ele vai ver que tinha uns gritos e as pessoas entram na casa, entram no quarto dele, dizendo que o túmulo da Berenice havia sido violado. Primeira parte, alguém arrombou o túmulo, desenterrou a Berenice. Outra coisa, ela estava desfigurada, sem todos os dentes. E em terceiro, ela estava viva. Ela não tinha morrido, ela tinha tido um episódio de catalepsia. Eu faço questão de numerar porque são muitas coisas horríveis numa cena só. E quando abre a caixa, ele vê todos os 32 dentes. Ele arrancou um por um dos dentes dela, gente. Ela estava dormindo. Ela estava assim consciente, mas ela não estava morta. E ele desenterrou um corpo, arrancou, não lembrava de nada disso, desse intervalo de tempo do velório até a casa, até ele acordar. E junto, perto dessa caixa, ainda tinha uns equipamentos cirúrgicos, coisas de dentista, coisas e tal, que ele conseguiu para fazer isso. Então é isso, né? Eu acho esse final uma coisa horrível. Ele é bem impactante se você parar para pensar em toda a tragédia que condiz, né? Ela tinha sido enterrada viva, ele desenterrou ela para poder violar o corpo dela, tirou todos os dentes. Então ela foi encontrada viva, já daquela situação horrorosa e sem nenhum dente, né? Pobrezinha. Esse foi o conto Berenice. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do conto. Vou deixar lá no Google Sala de Aula mais uma barrinha de atividades para a gente poder fazer. E eu aguardo os comentários de vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem. Tô com saudade de todo mundo. E até a próxima e a gente se fala.